Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o terceiro presidente que a gente teve na nova república, chamado de Itamar Franco, o vice-presidente do Fernando Collor, que vai acabar assumindo o poder depois do impeachment do Collor. Então vamos só revisar rapidinho o governo do Collor e daí depois a gente fala sobre o Itamar Franco. Então vamos lá. Lembrando, o Collor ele foi o presidente que foi eleito com grande apoio da mídia, né, que queria que ele fosse o próximo presidente do Brasil. Só que uma vez dentro do poder, ele vai fazer um plano econômico chamado de Plano Collor que não vai dar certo, que vai confiscar as poupanças das pessoas, as pessoas vão ficar bravas com isso. E depois de uma série de denúncias de corrupção, né, bastante divulgadas, principalmente pela revista Veja, onde é que até o irmão do próprio Fernando Collor de Mello vai ser capa de uma revista falando mal do próprio irmão e tal, a mídia vai se virar contra ele, o povo vai para as ruas, vai pintar o seu rosto de verde e amarelo, um grande movimento conhecido como os Caras Pintadas, e o presidente Collor vai acabar sofrendo um processo de impeachment em 1992. Ou seja, o primeiro presidente civil eleito com voto direto depois da ditadura militar não terminou seu mandato porque ele foi impedido de continuar governando por causa de todas essas denúncias de corrupção que aconteceram. E como esse presidente sofreu o processo de impeachment, o seu vice-presidente, chamado de Itamar Franco, vai acabar assumindo o poder. Esse sujeito aqui do lado é o Itamar Franco, né? O Itamar Franco ele tem algumas coisas que marcam ele, né? A primeira coisa que marca ele é esse grande topete, é natural, né? Então ele não precisava usar gel para deixar esse topete assim. Uma outra coisa que marca o governo Itamar é que durante o governo dele ele vai pedir para a Volkswagen voltar a fabricar o Fusca, né? Então você tem as fábricas da Volkswagen retomando a produção dos Fuscas nos anos 90. Né? Esses Fuscas são conhecidos como Itamar e até hoje eles valem uma fortuna, 30, 40 mil reais um Fusca durante esse período. Mas o governo dele tem algumas coisas importantes. E a principal coisa é um plano econômico chamado de Plano Real. O Brasil continuava com problema de hiperinflação. O Sarney não tinha conseguido resolver isso com o Plano Cruzado. O Collor não tinha conseguido resolver isso com o Plano Collor. E durante o governo Itamar Franco, ele vai ter um ministro da Economia, né, um ministro da Fazenda, que é um sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso. E esse Fernando Henrique Cardoso ele vai montar uma equipe que vai fazer um plano, né, para tentar resolver o problema econômico do Brasil. Né? Primeiro começa com um plano chamado de Cruzeiro, depois o plano Cruzeiro Real, eles vão cortar os zeros da nossa moeda, então tipo, você tinha 1.000 e daí esse 1.000 valia 1, e daí eles fazem umas outras mudanças e eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já estudei isso, já tentei entender isso, já tentei entender os aspectos econômicos disso, mas eu não sei como. Eu não sei que mandinga que eles fizeram aqui, eu não sei explicar todo esse processo, mas o que eu sei dizer para vocês é: o plano real deu certo. Esse plano fez com que a nossa inflação fosse tipo de 80% ao mês, quase 800% ao ano, para 4% ao ano. Né? Só para você ter uma ideia, em 1993 o real valia mais do que o dólar. Tá? Um dólar valia 83 centavos de real. Tá? Isso quer dizer que, né, o dólar, o real ele era extremamente valorizado. Essa nova moeda, né, que foi inaugurada aqui no Brasil com esse plano, ela tinha um poder de compra muito grande. Tá? E tem até um filme, né, chamado Plano Real, tem ele na Netflix, né? A história por trás do plano, né? Que fala a respeito da equipe econômica e de todas as mandingas que eles fizeram para fazer com que isso desse certo. Então, eu não sei explicar para você o que aconteceu, quais são os mecanismos econômicos que foram usados, mas o que eu posso dizer para vocês é que isso deu certo. Isso arrumou a crise econômica que existia aqui no Brasil, isso arrumou a casa, e mais importante do que isso lançou o Fernando Henrique Cardoso, né, conhecido como FHC, como um presidenciável. O sucesso econômico desse plano fez com que as pessoas confiassem no FHC, esse sociólogo, esse professor de universidade que se transformou em ministro da Economia e que ganhou uma grande vitrine com o Plano Real. E por causa disso, nas próximas eleições, ele vai acabar sendo eleito presidente do Brasil e ele vai ser o nosso próximo presidente que a gente vai estudar no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!